Oi, gente. Meu nome é Natália e nesse vídeo eu vou ensinar como a gente pode fazer um aplicativo para celular com o app Invento. Então, esse é o site do app Invento. Você pode procurar no Google ou pode clicar no link que eu vou deixar ali na descrição do vídeo, tá? Para começar a criar, vocês precisam clicar em Create Apps, esse botãozinho laranja. Quando o app Inventor abrir, pode ser que ele esteja em inglês. Vocês podem mudar para português apertando aqui em cima ao lado do seu e-mail e escolher português do Brasil, tá, gente? Para iniciar um novo projeto, a gente clica em iniciar novo projeto. A gente tem que colocar um nome para o nosso projeto. Como a gente vai fazer um quiz, eu vou colocar aqui quiz, vou fazer sobre a hora de aventura, que é um desenho. No nome do projeto não pode ter espaço, não pode começar com números, se eu não me engano, e não pode ter letras especiais. Esse é a telinha de criação do App Invent. Desse lado de cá, a gente pode escolher o que a gente vai colocar na nossa telinha, no nosso aplicativo. Então, a gente pode colocar um botão, uma imagem. Aqui no centro vai mostrando como que está ficando o aplicativo, como que ele vai aparecer no celular. E aqui do lado são as propriedades de cada coisinha que a gente colocar. Então, se a gente colocar um botão, a gente vai poder editar a cor, o texto dele desse ladinho de cá. Então, vamos começar. Para fazer um quiz, a primeira coisa, a gente precisa de uma pergunta, né? Então, para colocar alguma coisa escrita no App Inventor, a gente precisa puxar essa legenda. E para alterar o que está escrito nela, a gente vem aqui do ladinho nas propriedades. Aqui onde está escrito texto, a gente apaga o que está escrito e podemos fazer a nossa primeira pergunta. Vou colocar a pergunta: qual o nome dos dois personagens principais da Hora de Aventura? E quando apertar Enter, ele vai mostrar na telinha o que eu fiz. Percebam que ele cortou a pergunta, ela ficou muito longa, né? Então, a gente precisa alterar as propriedades para ela diminuir e ir para outra linha. Vamos ter que mudar a largura do texto. Então, a gente vem aqui em largura. Eu vou escolher ponto, vou testar o número 200. Ok, ficou um pouco menor. E percebam que o meu texto ficou fora do quadradinho verde. Isso vai atrapalhar quando eu for colocar os botões, porque o botão vai ficar exatamente embaixo da linha verde. Então, eu tenho que aumentar a altura também da pergunta para não ficar bugado o aplicativo. Então, eu venho aqui em altura, escolho o ponto, posso colocar 50 para ver. Ok, ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Eu também posso mudar a cor do texto da letra. Posso vir aqui em cor de texto e mudar, colocar um azul para combinar com a roupa do filho. Posso mudar também o tamanho da fonte, vou colocar uma letra um pouquinho maior. Posso colocar também negrito, itálico, vocês podem personalizar do jeito que quiser, tá? Eu vi que quando eu aumentei a fonte, foi um pouco para fora do quadradinho verde, né? Então eu vou aumentar um pouquinho mais o meu quadradinho verde. Ok, dá para mudar também o alinhamento do texto. Posso escolher centralizado ou para a direita, deixar centralizado. Beleza, então a pergunta já está ali. E agora eu vou colocar as opções do quiz. Eu vou colocar 3 respostas para a pessoa escolher qual que é a resposta certa. Então eu vou escolher 3 botões, colocar ali, que a pessoa vai clicar no botão e aí vai para a próxima pergunta, né? Ou, se tiver errado, a gente pode colocar uma mensagenzinha, você errou ali, né? Então, para editar o botão, eu clico em cima dele, venho aqui nas propriedades e vou mudar o texto dele. Vou colocar um errado pra gente, só para enganar a pessoa, né? Leo, Resident Evil 2. A resposta certa, Finn e Jake. Tem que inventar mais um. Como eu tô sem criatividade, vou colocar mais um do Resident Evil. A Gil e o Chris. Beleza. Aqui estão as 3 opções. O botão também dá para editar se quiser. A cor do texto. Vocês podem colocar personalizado. E o tamanho do texto também. E negrito, itálico. Tudo que dá para fazer com o texto está aqui.
Beleza. Percebam ali no aplicativo que tá tudo pro ladinho de cá, né? Ficaria mais bonito se ficasse centralizado na tela. Então a gente pode fazer isso clicando aqui nesse lugar dos componentes em Screen. E a gente pode escolher o alinhamento horizontal no centro. Dessa maneira, o aplicativo vai ficar mais bonitinho, vai ficar tudo centralizado. Ok? Então tá, eu tenho a minha primeira telinha do aplicativo com a primeira pergunta. Agora eu tenho que ter mais uma tela com mais uma pergunta para que quando a pessoa clique no botão correto, ele vá para a próxima pergunta, né? Para criar uma nova tela, a gente vem aqui em cima e clica em adicionar tela. E a gente tem que dar um nome para a tela. Eu vou colocar pergunta 2, para ficar fácil de reconhecer depois, né? E agora eu vou fazer uma pergunta onde as respostas são imagens e a pessoa tem que clicar na imagem correta. Então, para fazer o texto, tem que pegar a legenda de novo. E a pergunta vai ser para a pessoa reconhecer qual das imagens é a resposta correta. Então, eu vou colocar assim, ó, qual desses personagens é a Marceline? A gente pode digitar a pergunta, vou colocar vermelho, já que ela é uma vampira, para combinar um pouquinho. Ó, ficou fora da tela, então lá vou eu arrumar a largura e a altura também. Coloquei 250 de largura, vou colocar 50 de altura. E da mesma maneira que a gente fez na outra telinha, vou colocar 3 botões. Em cada botão desse eu vou colocar uma imagem, então eu preciso ter essa imagem salva no computador. Então eu vou procurar as imagens no google.com. Eu abri uma nova aba, né, para não fechar do app Invent. E vou procurar aqui no Google Marceline. Eu vou clicar ali na aba imagem e vou procurar uma imagem bonitinha da Marceline para salvar. Eu vou pegar essa da tocando guitarra, tá bem legal. Então clique em cima da imagem que você quer, ela vai ficar grande. Clique com o botão direito em cima da imagem. Escolha salvar imagem como. Meu computador, ele é um pouco diferente porque ele é Linux. Mas no computador de vocês também vai abrir uma telinha e vocês têm que escolher a pasta onde vão salvar. Eu aconselho salvar em imagens ou documentos, para ficar mais fácil de achar depois. E aqui vocês podem mudar o nome também da imagem, mas não apaguem esse final .png ou .jpg, porque isso é o que diz para o computador que esse arquivo é uma imagem. Ele é uma imagem do tipo PNG ou JPG ou GIF, tem vários diferentes. Então apaguem só o que está antes do ponto e escrevam o nome da imagem para vocês saberem qual é a imagem depois. Depois apertem salvar, o salvar de vocês deve estar lá embaixo. E vou procurar mais 2 imagens, que são as outras 2 opções. Vou escolher uma imagem bonitinha dela, botão direito, salvar imagem. Não esqueçam de escolher onde vão salvar. Por que vocês precisam mudar o nome? Porque às vezes no Google vai algum acento, alguma letra estranha e o app Inventor não vai reconhecer esse acento e a imagem não vai aparecer para colocar lá. Então apaguem o nome e coloquem um nome normal, tá? E salvem a imagem. Botão direito, salvar imagem, apagar o nome, não apagar o ponto JPG. Não vou colocar o cedilha, pode dar problema. E a pasta imagens. Depois de salvar as 3 imagens, voltem lá para o app Inventor, né? E vamos colocar as imagens no botão. Então clique em cima do primeiro botão. Vamos apagar esse texto que tem no botão, senão o texto vai aparecer em cima da imagem. E vamos clicar na opção imagem, nenhum. Depois enviar arquivo. Depois escolher arquivo. É um grande caminho. E não esqueçam de colocar na pasta que vocês salvaram. Eu salvei na pasta imagem. Apareceu a imagem, abrir. Depois aperto OK. A imagem veio gigante, né? Deu para perceber. Então eu vou diminuir o tamanho dela. Venho aqui em altura, vou colocar 100 pontos. Você pode colocar 100 também, né? Em altura e largura também. Vou colocar na largura. Se você achou que o seu ficou muito pequenininho ou muito grande, pode mudar o tamanho para um número maior ou menor. E vou fazer o mesmo procedimento no botão 2. Então eu vou apagar o texto, vou lá na opção imagem e vou clicar em cima. Depois enviar arquivo, escolher arquivo.
pasta imagens, Princesa Jujuba e o botão abrir. Aperto OK e vou mudar o tamanho. E a mesma coisa para a Princesa Caroço. Nessa a gente também pode deixar centralizado. A gente tem que vir aqui nos componentes, clicar em cima do nome da tela. Essa tela se chama pergunta 2, né? E lá no alinhamento horizontal, eu escolho centro. Aí ele vai ficar centralizadinho. Então agora que a gente já montou as duas telas de pergunta, a gente vai fazer a configuração que faz com que quando a pessoa apertar o botão, vai para outra telinha. Né? Quando ela apertar na resposta certa. Então, eu vou voltar para a tela 1. Aqui em cima, onde está o pergunta 2 que eu criei, eu clico e vai aparecer todas as telas que eu tenho. Duas. Então, eu clico ali no Screen 1, que é a minha primeira telinha. Então, eu vejo certinho qual que é o botão correto, né? O botão 2 tem a resposta correta. E eu vou lá em bloco, que é uma nova tela. Aqui vai acontecer toda a alma do projeto. É onde a gente coloca os bloquinhos que vão controlar o que pode acontecer no nosso aplicativo ou não. Que no caso é, quando a pessoa apertar no botão certo, ele vai para a segunda telinha, com a outra pergunta. O botão certo era o 2, né? Então, eu vou vir aqui do ladinho e vou escolher botão 2. E aqui vão aparecer todos os bloquinhos que tem a ver com o botão 2. E o que eu quero é esse aqui, ó. Quando o botão 2 ponto clique, ou seja, quando alguém clicar no botão 2, ele vai fazer alguma coisa. Então, eu vou clicar nele e puxar para o centro. Mas o que ele vai fazer? Por enquanto, nada, porque não tem nada aqui dentro. Então, eu quero que quando o botão 2 for clicado, ele vá para outra tela. Então, eu tenho que colocar aqui dentro, fazer, abrir outra tela. Esse abrir outra tela está aqui em controle. Então, eu clico no quadradinho do controle e procuro um chamado abrir outra tela. Nome da tela. Então, eu puxo e coloco aqui dentro. Tá dentro dele. Por quê? Porque ele vai acontecer quando o botão for clicado. Ok? Só que o que está faltando aqui? Ele vai abrir outra tela e ele quer saber qual é o nome da tela que ele vai abrir. A gente tem que escrever. Para escrever aqui, a gente vai precisar de um bloquinho de texto. Então, a gente vai lá no quadradinho texto e puxa lá para cima, que vai ter um bloquinho com aspas e um espaço em branco. Vamos pegar esta criatura, colocar aqui e vamos escrever o nome da tela. Tem que ser igualzinho, tá, gente? Quem não lembra, clica aqui e vê, ó. O meu é pergunta 2, sem espaço, com letra maiúscula no P. Pergunta 2, sem espaço, com letra maiúscula no P. E agora eu já posso testar no meu celular. Então, para testar no celular, eu venho aqui em compilar e fornecer o QR Code para o .apk. Maluquice, né? QR Code para o .apk, não importa. É esse o primeiro botão, tá? E no celular, a gente vai precisar instalar um aplicativo que lê da tela do computador e abre o aplicativo no celular. Então, clique na Play Store, procure MIT, que se escreve MIT, AI2 Companion, e instale esse aplicativo. Abra o aplicativo, permita as coisinhas que ele pedir, né? E clique em Scan QR Code, o botão azul. Depois que a câmera escanear aquele QR Code, que é aquele quadradinho cheio de coisa, vai abrir a internet do celular, né, o navegador, e vai aparecer aquela mensagem ali, ó. Esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Mas foi você que fez, então você sabe que não vai danificar. Então não tem problema, pode apertar OK para instalar. Ele fez o download, vou clicar em abrir, vou clicar em instalar. Foi instalado. Se aparecer alguma mensagem estranha, coloque instalar assim mesmo. Clique em abrir e aqui está o nosso aplicativo. Vou escolher a resposta errada, nada vai acontecer. Quando eu escolher a resposta certa, abre a outra pergunta. E o aplicativo vai estar na minha lista de aplicativos aqui no celular.
Ele vai ter esse ícone com uma abelhinha, tá? Aqui tá ele, ó. Quiz Hora de Aventura, que eu esqueci de colocar o Z. Então é isso, gente. Nesse vídeo a gente aprendeu a colocar um texto com a pergunta do quiz, colocar os botões com a resposta do quiz, a resposta podendo ser em texto ou em imagem, e aprendemos a colocar os bloquinhos para mudar de uma tela para outra e instalar no celular. No próximo vídeo eu vou ensinar como que a gente pode colocar para quando a pessoa apertar na resposta errada, aparecer uma carinha triste ou algo que está informando que está errado, né? E fazer mais perguntas até chegar na tela final. Espero que tenham gostado.